Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma algema ou cadeia na sua mão. Ele digo o anjo, prendeu o dragão, algemou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo. Não é amarrado para todo sempre, amarrado por 1000 anos. Aí começa o milênio. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é o milênio. Satanás será preso e Jesus vai reinar de Jerusalém. E nós que já fomos arrebatados, voltamos com ele, reinaremos com Cristo por 1000 anos. Satanás estará preso, mas haverá maldade, lógico. Haverá crime, sim. Mas o diabo não está preso. Mas a natureza humana, tem coisas que não é o diabo, tem coisas que é a própria natureza humana. Por isso, eu e você temos livre arbítrio, temos o poder de escolha, poder de escolher o bem ou o mal. O próprio Deus, quando destruiu o mundo nas águas do dilúvio, após ele disse: arrependo-me, porque o homem é mau, ou seja, naturalmente, de natureza má. Arrependo-me de ter feito o homem, ou seja, porque o homem, o próprio Deus falou, é naturalmente mau. Então vai haver pecado? Sim. No milênio? Sim. Pecado porque a própria natureza humana é má. Senhores, se você observar, no milênio, está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 11, versículo 1. Isaías 11, a epígrafe, o título está bem claro, que é o reinado do Messias. Quando o Messias reinar aqui no globo terra, Isaías 11 vai se cumprir. E Isaías 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo Isaías 11 refere-se ao reinado milenar do Messias. E o versículo 7 e 8 deixa claro que o gado, o boi, vai comer capim com leão. Aí você diz, mas leão não come capim. Não come hoje, mas comia. No princípio, Deus fez os animais, e os animais comiam vegetal. Porque senão, imagine, quando Deus fez o leão, todos os animais inferior ao leão, o leão comia.
Não, mas não era assim. Depois dá uma lidazinha aí, em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis 1, 3. A ordem de Deus era que os animais comessem vegetal. A ordem de Deus é que os animais comessem vegetal. Deixa eu ler para os senhores. Eu falei Gênesis 1:3, Gênesis 1:30 e não 3, faltou um 0, tá? Gênesis 1:30. Dá uma olhadinha com muito carinho e olha o que Deus disse: e a todo animal, isso é Deus falando, e a todo animal, todo animal da terra, vírgula, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 30. A ordem divina era que os animais fossem vegetarianos. No milênio, Satanás estará preso. Os animais começaram a guerrear um com o outro. Os animais começaram a trazer para a sua cadeia alimentar outros animais após a queda de Adão. Após a queda de Adão, Satanás entrou e destruiu totalmente. Só que no milênio o diabo estará preso. O diabo estará preso. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. O diabo é preso. E aí começa o reinado do Messias. Isaías capítulo 11 diz que os animais voltarão a viver como viviam no Gênesis capítulo 1, versículo 30. Muito especialmente Isaías capítulo 11, versículos 7 e 8. Os animais irão pastar juntos, pelo menos é o que diz as Escrituras, e eu creio na Bíblia. Bom, após o milênio, Satanás será solto. Passou 1000 anos, Jesus volta para os céus, nós voltaremos com ele. Nós, digo, a igreja, porque nós estamos no Apocalipse. Para você entender isso que eu estou falando, você tem que pegar as aulas anteriores, que a gente está vindo na sequência, matéria por matéria. Estamos estudando doutrina das coisas futuras. E estamos tendo, na realidade, um bate-papo, uma conversa de coração para coração. Estou lutando para não trazer para os senhores confusão, falando o que diz as Escrituras. E dar aula não é pregar. Pregação é uma coisa, lecionar é outra coisa. E nós estamos lutando para que todos entendam o que as Escrituras dizem.
Então Jesus vai reinar por 1000 anos, nós reinaremos com ele, Satanás estará preso por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2, parte do versículo 3 de Apocalipse capítulo 20, aí começa o reinado de Cristo, e nós reinaremos com ele, estaremos em várias cidades, né? Eu não sei se eu estarei em Nova York, ou Muniz Ferreira, a cidade que eu fui pastor, ou, enfim, nós estaremos reinando com ele, tá? Então, a natureza humana é uma desgraça, né? Vão tentar, né, pegar alguém à força, e nós estaremos, né, numa velocidade do relâmpago, né? Chegaremos lá, opa, o que é isso aí? O cara querendo levar drogas no avião e a gente aparece lá dentro do avião. Tá? Como isso? Está escrito, como Jesus é, nós seremos. Tá? Seremos rápido. Então estaremos reinando com Jesus. Isso é bíblico. Indiferente se crerem ou não crerem. Tá? Então é o que a Bíblia diz, nós reinaremos com ele. Quem é contra a política não tem conhecimento bíblico, que Jesus será presidente mundial. E nós estaremos em cidades distintas, reinando com ele. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos quase 6.000 cidades. Imagine, quase 6.000 cidades. Então, são problemas aí para bater de pau, tá? Enfim, após o milênio, acabou o milênio, venceu 1000 anos, Satanás será solto, nós voltaremos para os céus, Jesus regressa para os céus, a eleita dele, a igreja, volta para os céus. E aí, Satanás solto alvoroçará todos os países do mundo. Satanás alvoroçará todos os países do mundo. Vai levantar. Mas como 1000 anos reinando, sendo dirigido por Jesus, é a natureza humana. A natureza humana. Após o milênio, voltaremos para os céus e Satanás será solto por um pouco de tempo. Preso por 1000 anos, Jesus reinando por 1000 anos, voltaremos para os céus após o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E sairá e enganará as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Aí é Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subir sobre a largura da terra, e cercar o arraial dos santos, a cidade amada,
Escuta isso. O mundo inteiro, nós, acabou o milênio, subiremos com Cristo, mais uma vez, Satanás é solto, alvoroçará toda a terra, aí Deus prova que o homem é má, e não adianta você tentar mudar o imutável. Tem gente que você faz. No dia que você diz, não posso, você é inimigo dele. Tem gente que você carrega ele nas costas, o oceano todinho. Mas se você chegar na praia e disser, olha, não preciso nadar mais, é só botar o pé no chão, a água está batendo no peito, você vai sair, ele vai falar mal de você, porque você não levou para a praia. Tem gente que é má. Naturalmente má. Naturalmente má. Por isso que está escrito. Talvez você nunca percebeu. Talvez você nunca percebeu. Mas é por isso que está escrito. Que Jesus não derramou sangue por todos. Não. Pelo menos é o que está escrito. Está escrito que Jesus não derramou sangue por todos. Deus sim amou o mundo, amou quem não merecia. Deus amou quem não merecia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, não é todo mundo, para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, amou quem não merecia, que deu o seu Filho unigênito. Mas ele deu para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não é todos, é para todo aquele que acreditar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu pegar o texto bíblico aqui, para ler para vocês. Olha só, a última Páscoa e a Santa Ceia. Mateus capítulo de número 26, versículo 28. A gente lê, mas não percebe. Mateus 26, 28. Jesus partiu o pão, Jesus pegou o cálice, e na hora de dar, olha o que Jesus disse. É Jesus que está falando, tá? Você que acha que Jesus morreu por todos, olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 26, versículo 28. Isso aqui é Jesus na hora de distribuir o cálice. Mateus 26, 27 e 28. E tomando o cálice, Jesus tomando o cálice, e dando graça, deu-lo, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, e não todos, por muitos, e não todos, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Não está escrito derramado por todos. Ele derramou sangue por muitos e não por todos. E por que o Senhor está dizendo isso? Porque quando o milênio termina,
Quando o milênio termina, Jesus volta para os céus, nós voltaremos com ele. Satanás é solto por um pouco de tempo e alvoroça toda a terra. Toda a terra é alvoroçada. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. 1000 anos com Jesus reinando. E bastou um pouquinho de tempo para Satanás mudar a mentalidade de um monte de gente. Senhores, eu não posso ser mais justo do que Deus, nem você pode ser mais justo do que Deus. Deus é amor, mas também é justiça. O que é justiça? Plantou, tem que colher. Deve, tem que pagar. Você não pode ter amor excessivo, porque tudo demais é sobra. E ninguém aqui ama mais do que Deus. Satanás destruiu a mentalidade do planeta Terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 7, versículo 8. A ponto de toda a terra se levantar contra o arraial dos santos, Israel. Mas aí o que é que aconteceu? Incêndio mundial. Incêndio mundial. Deus manda fogo do céu e o planeta Terra, bum, explode. Os homens morrem de morte, como diz na roça, morrida. Morrem de queimadura, incêndio mundial. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá, ou seja, Satanás sairá, a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Todas as nações. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Incêndio mundial. As carnes morrem, os espíritos saem e vão para o inferno. Morrem de queimadura e vão para o inferno. Todos, sem exceção. O mundo recebe o incêndio mundial. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Um incêndio mundial. Deus manda fogo e após o milênio, e há um incêndio mundial. Todos morrem. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Ou seja, 1000 anos antes, a besta e o falso profeta, você que está nos acompanhando, lembra que nós estudamos isso? Quando Jesus desce para livrar Israel, a besta, que é o anticristo, e a besta da terra, que é o falso profeta, são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. 1000 anos depois,
depois Satanás também é lançado no lago de fogo e enxofre. Versículo 10. Após o incêndio mundial, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo 10. Onde está a besta e o falso profeta? E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o fim de Satanás. E aí, acabou? Não, não acabou. Não acabou. O mundo, bum, uma explosão. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Depois de tudo isso, e vi, isso é João que viu. João escreveu o que ele viu. O que é que João viu? Apocalipse 20, versículo 11. Um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os, plural, livros, e abriu-se outro livro, singular, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso aqui é o dia do juízo final, o julgamento final. Uma hora a conta chega. Morreu sem Deus, sem Pai, sem salvação, inferno. Acabou? Não, vai ficar lá, sendo atormentado. É o fim? Não. Jesus vem, arrebata a igreja, vamos para os céus, 7 anos, continua lá. Vem o milênio, 1000 anos, continua lá. Após o milênio, Satanás é solto, alvoroçará um incêndio mundial, as pessoas morrem, vão para o inferno, e aí acabou? Não, agora o juízo final. Todos que estarão no inferno sairão para prostrar-se diante do trono. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aleluia. Todos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Abrirá alguns livros serão abertos. Exemplo: livro da natureza. Senhores, Salmos 19, 1, 2, 3 e 4. Abre-se o livro da natureza. Não tente quebrar o natural. Aí alguém é julgado pelas coisas que estão no livro da natureza. Está escrito. Romanos capítulo 2, versículo 15. Abre o livro da consciência. Que tem de gente que a consciência acusa, mas ele não liga. É escrito no livro: todo pecado cuja consciência disse, opa, vai para o livro da consciência, Romanos 2,15. Você que faz as pessoas chorarem, gritarem, e não tem dó, não tem coração, livro das lágrimas, é tudo anotado.
Salmos capítulo 53, versículo 8. Livro da lei do Senhor. Salmo 119, versículo 18. Senhores, e aqueles que morreram sem ouvir o evangelho, pastor? Opa, a terra nunca ficou sem evangelho, nunca. Houve o evangelho da justiça pregado por Noé. Segundo o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Houve o evangelho da lei pregado por Moisés. Êxodo capítulo 31, versículo 18. O evangelho que está sendo pregado hoje pelo divino Espírito Santo, ele está na terra, ele convence os pecadores dos seus pecados. Ele não converte ninguém, mas ele convence. Olha, você quer continuar? Continue, mas isso está errado. A pessoa tem consciência que está errado, mas não se converte, porque se converter é um ato pessoal. Deus não pega ninguém, bora, não. Ele convence que aquilo é errado, mas converter já é com você, já é comigo. Mas tem gente que não liga. Tem o evangelho da graça, que é esse que está sendo apregoado por nós, a igreja, com a ajuda do divino Espírito Santo. Depois haverá o evangelho do reino, pregado pelos 144 mil assinalados. Haverá o evangelho das boldas, pregado no milênio. Isaías capítulo 52, versículo 7. Senhores, a terra nunca ficou sem evangelho. Depois abrirá no juízo final o livro das palavras. O livro das palavras. Mateus capítulo 12, versículo 36. Romanos capítulo 2, versículo 16. Mas tem gente que é de palavra. Tem gente que nunca foi evangélico, nunca foi cristão, mas tem aquele princípio de prometer e cumprir. Ninguém cobra ele. Tem pessoas que têm um coração aberto, é ajudador, divide o seu pão com o seu irmão, mas infelizmente vai estar lá diante do trono. Quando abrir os livros, não vai ser condenado em nenhum dos livros, porque não consta o nome dele, pecado que ele cometeu, em nenhum dos livros. Vou ler de novo. Apocalipse capítulo 20, juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículos 11, diz assim, até o versículo 15. E vi um grande trono branco, isso aqui é o juízo final, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Jesus é sentado no trono. E não se achou lugar para eles, digo, os céus e a terra. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os, plural, livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Um por um. Abra aí o livro das lágrimas.
está livre, não fez ninguém chorar. Abra o livro da natureza, está livre. Abra aí o livro da palavra, era um cabo de palavra, está livre. Mas por que está lá diante do trono? Está livre? Abre agora o livro da vida. Ó, Senhor, não está escrito aqui não. Ó. Vai vendo. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, todos que estão no inferno sairão para comparecer diante do juízo final. O inferno não é o fim. É tormenta? É, mas não é o fim. E agora? Sai do inferno. Para quê? Para ser julgado. Abre-se os livros. O cara saiu do inferno, dobra os joelhos, só o Senhor é Deus. Um monte de ateu que diz, eu não creio em Deus, eu não creio. Mas nesse dia vai ter que dobrar os joelhos e vai dizer, só o Senhor é Deus. Vai ter gente que vai abrir os livros e não vai ser condenado em nenhum dos livros. Está livre. Vamos ver se está livre? Vamos ver? E a morte, versículo 14, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sai do inferno para ser julgado. E vai para onde? Lago de fogo. Aonde está a besta do mar, a besta da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta, onde está Satanás, e agora, todos que estavam no inferno vai para o lago de fogo, aonde nunca mais sairão, e morre. Não, o espírito é imortal. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, versículo 15, Apocalipse 20, versículo 15. Tem gente que é quase crente, mas não tem um nome escrito no livro da vida. O pior pecado a pessoa cometeu. Qual foi? Não aceitou o sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Era quase crente. Era quase servo de Deus. Pastor Abílio, e tem que ser crente? Tem. Foi Jesus que disse, seja crente e não incrédulo. Tem que ser o que Jesus mandou ser. Ser crente, ser cristão, seguidor de Cristo. Pecado do corpo. Destrói o corpo. Nasceu homem e agora diz que é mulher. Nasceu mulher, agora diz que é homem. Aí vem a ideologia de gênero, querer desfazer de uma ciência sublime, de uma ciência que tem amparo bíblico. Biologia, vida. Logia, estudo ou tratado, biologia, estudo sobre a vida. Aí vem uma cientista dizendo que ela está certa, matriarca da ideologia de gênero, tentando desfazer da biologia. Biologia sim, ideologia não. Pecado do corpo. Infelizmente, o que tem de gente que está enganando as pessoas, pregando o evangelho sem salvação, um monte de pastores de dízimo e de oferta. Você pode até pegar esta parte, pode propagar que eu não estou nem aí.
Homossexualismo é pecado. Quer ser? Seja um direito seu. Agora, dizer para as pessoas que não precisam se converter, porque se autodenomina pastora e diz: sou pastora, sou gay, essa é minha mulher, sou pastora, sou pastor, sou gay, esse é meu marido, e vocês também podem ser, porque Jesus é amor. Sim, ele é amor. Mas nunca se esqueça que também ele é justiça. Ele é tão amor que ele dá liberdade a você de escolher. Amigo, amiga, não caia na lorota desses bandidos. Eles querem que você sustente-o. São agentes secretos do diabo para povoar o lago de fogo. São agentes secretos do diabo para povoar o lago de fogo. Que Jesus tenha misericórdia da sua alma. Evangelho sublime, evangelho puro. Não é evangelho que diz peque, pode pecar, pode pecar. Evangelho que diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer tirar o pecado do seu mundo. Tirou o pecado do meu mundo. Glória a Jesus. E depois do juízo final, após o juízo final, sai do lago, sai do inferno e vai povoar. Vai povoar. Abarrotar o lago de fogo e enxofre. É o final? Ainda não. Senhores, Jesus entregará o reino ao seu Pai. Quando Jesus levanta-se do trono, ele vai em direção ao Pai e entrega o reino ao seu Pai. Olha o que ele mesmo disse. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Mateus 28, 19 e 20. Isso é Jesus falando, tá? Portanto, ide, ensinai todas as nações. Isso é Jesus passando as considerações finais para os seus discípulos. Jesus está indo embora para os céus. Morreu, ressuscitou. As últimas palavras de Jesus, ele disse, portanto, se despedindo do discípulo, mandando ir por todo mundo e pregar o evangelho, repassar o que eles aprenderam. E eles obedeceram, tanto é que chegou até nós, e eu estou repassando para os senhores. Portanto, isso é Jesus falando, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. As últimas palavras de Jesus na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar, isso é Jesus falando, tá? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso aqui é muito sério. Olha o que Jesus está dizendo. Ide, fazei discípulos, pregai o evangelho por todas as nações. Evangelho não é só para judeu, é para todas as nações, está claro.
Agora, no versículo 20, olha o que Jesus disse: não é para pregar o que vocês querem, não. É para pregar o que eu vos tenho mandado. É para ensinar o que eu ensinei para vocês. E como que vamos saber o que Jesus ensinou? É só olhar os 4 evangelhos. Olha os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É só olhar as cartas dos apóstolos, as cartas paulinas. Aí você vai ver o que Jesus ensinou. E a gente vê um monte de, um monte de miséria, um monte de baboseira, um monte de bandido disfarçado de pastor, pregando o que Jesus nunca mandou ele pregar, pregando um evangelho que não é evangelho do Messias, não é o evangelho do Cristo. Estão pregando um monte de desgraça, um monte de baboseira. Estão pregando que não precisa deixar de ser gay. Estão pregando que pode fumar maconha. Estão pregando que tem que pagar para chegar aos céus. Isso é uma desgraça, isso é uma miséria. Um monte de bandidos disfarçados de pastores, um monte de prostitutas, um monte de bandidas, um monte de safados disfarçados de pastores pregando o evangelho que Jesus nunca mandou pregar. Tem uma que bate no peito: sou lésbica, essa aqui é minha mulher, sou pastora, só se for pastora de Satanás, só se for pastora de Satanás. Olha, Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: é para ensinar o que eu vos tenho mandado. Os discípulos serão de vocês, mas a matéria é cristologia. Agora estão dizendo que não precisa deixar de pecar, não precisa deixar de ser lésbica, não precisa deixar de ser gay. Que desgraça é essa? Aqui no Brasil já tem mais de 500 igrejas. Mais de 500 igrejas. Você tem liberdade de ser o que você quiser. Tem liberdade de ser o que você quiser. Você deite com homem, deite com mulher, deite com cavalo, deite com jegue, deite com Satanás. O direito é direito seu. Você tem direito de escolher. Agora, dizer que Jesus não morreu para perdoar pecado, que é isso? Dizer que não precisa deixar de pecar, dizer que fumar maconha não é pecado, homossexualismo não é pecado, lesbianismo não é pecado. Que desgraça é essa? Mateus capítulo 28, versículo 20, olha o que Jesus disse: ensinando-as agora, dá todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é para ensinar o que quer, não. É para ensinar o que eu mandei. E eis que estou convosco todos os dias, vírgula, até a consumação do século. Ou seja, ele entregará o reino após o juízo final. Jesus entregará o reino ao seu Pai. Entrega o reino a seu Pai, entrega o cetro, e o reino estará nas mãos do Senhor Jeová. E nós estaremos juntos para todo sempre nas mansões celestial, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.